Eu quero que você abra a tua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Hoje eu vou correr, querido, bastante aqui, porque tivemos tantas coisas maravilhosas durante o nosso culto. Esse texto é um texto muito conhecido da Bíblia. Fala de certa vez que Jesus atravessa uma tempestade terrível, atravessa o mar, e ele vai para a região dos Gadarenos, na região de Decápolis, ou seja, na região de 10 cidades. Uma região de 10 cidades. Eu quero que você acompanhe aí, eu vou fazer uma leitura, e eu quero que você vá acompanhando comigo essa história. É uma história, um fato verídico, algo que verdadeiramente aconteceu. E você vai compreender o tamanho do amor, da graça, da misericórdia, da bondade, generosidade, fidelidade, da compaixão do Senhor, expresso nesse texto. Você que está com sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1. Deixa eu botar meu tempo aqui. Hoje eu vou reduzir ele até um pouquinho mais, queridos. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse espírito imundo era um homem que estava possesso, endemoniado. Ele estava possuído de um espírito maligno. Esse homem vivia no sepulcro e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés, as mãos, mas ele arrebentava a todos, quebrava ferrolhos de ferro dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, se prostrou diante dele e gritou em alta voz: o que queres comigo, Jesus, filho do Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E lhe implorava a Jesus com insistência que não mandasse ir embora daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhe deu permissão e o espírito imundo saiu daquele homem e entrou nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos a toda a cidade, e contaram também no campo, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, agora assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Olha que loucura! Agora que o homem estava assentado, vestido, em seu perfeito juízo, as pessoas da cidade ficaram com medo. Verso 16. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera outrora endemoniado suplicava
e falou com Jesus: deixa-me ir contigo. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, anuncia-lhes o quanto o Senhor foi bom, o quanto o Senhor teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Pai, muito obrigado pela tua palavra. De verdade, fala conosco, Senhor. Nos alimente, ó Senhor, nos nutra com essa palavra. Abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento para compreender, ó Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que as verdades espirituais sejam agora, Senhor, impressas no nosso coração. Nos esconda, Senhor, atrás da tua cruz, e liberem um entendimento sobre o teu povo aumentado em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Queridos, essa história é uma história muito fantástica, uma história... na verdade, histórias fantásticas na Bíblia. Histórias de superação. Há histórias de transformação. Há histórias na Bíblia de libertações. Mas a história desse homem, a história desse endemoniado de Gadara, ela se encaixa na categoria de histórias épicas. Certamente, nós sabemos que o cemitério é um dos lugares mais sombrios, frios, tristes de uma cidade. Não se encontra nem na Bíblia, nem nos anais da história da civilização, alguém que tenha vivido de forma tão deplorável e miserável conforme esse homem. Ele é apresentado a nós como um homem perturbado. Não, mais do que isso, ele é apresentado a nós como um homem perturbadamente, transtornado emocionalmente, destruído psicologicamente, machucado fisicamente, vivendo de forma indigna, atormentado espiritualmente. Essa perturbação mental aconteceu porque uma legião de demônios havia se alojado e se hospedado nele. Uma legião, se não me falha a memória, de acordo na época romana, são 6.000 soldados, uma legião romana. Ou seja, havia naquele homem 6.000 demônios. Humanamente é impossível isso, mas isso aconteceu. Os demônios que estavam sobre aquele homem estavam destruindo tudo o que havia de mais precioso na criação de Deus. Ele estava destruindo aquele homem, mas ele estava destruindo coisas com aquele homem. A primeira coisa que eu noto que estava sendo destruído era uma família. Separaram-no da sua família, sem amor próprio. Diariamente esse homem possesso, ele feria os mais próximos. Como foi terrível a sua vida familiar. Na verdade, o seu lar se tornou uma antessala do inferno. Não há limites para as atrocidades que um homem assim poderia cometer. Este é o drama de muitas casas hoje em dia. Quantas famílias estão chorando porque tem mães e pais violentos, pais assassinos, filhos espancados, crianças abusadas, idosos desrespeitados em sua dignidade. Nossa terra tem se transformado num mar de lama, num mar de lágrimas, num mar de dores. Quando você liga a televisão, você vai encontrar o que está acontecendo no Afeganistão, mas deixa eu te falar, aquilo que está lá também está aqui. Talvez de uma forma mais maquiada, mais enrustida, mais subjetiva. Coisas terríveis acontecem. Já se perguntou por quê? Por que o diabo faz isso? O diabo não tem família, querido, mas ele tem planos para destruir a sua. O diabo, ele não tem família, mas ele planeja toda noite como vai acabar com a sua família.
Talvez a gente não consegue ver, porque existem guerras espirituais que acontecem, mas não é loucura, elas acontecem. Elas acontecem. Porém, o nosso desafio, o nosso encorajamento é praticar Efésios 6:10. Revertivos, sejam revestidos da armadura de Deus. O Senhor tem uma armadura para nós, para combater esse tipo de mal. Outra coisa que eu noto, que o inimigo também estava acabando com a sua vida social. Quando eu estou falando disso, eu olho para a situação do gadareno, desse endemoniado, dessa pessoa, dessa cidade. Eu vi já um déficit na família. Agora eu vejo na vida dele que o inimigo também acabou com a vida social dele. Como? A família, se sentindo totalmente incapaz, busca socorro na sociedade organizada. A família, se sentindo totalmente incapaz, ela busca nas leis de proteção. Talvez ela busque na força civil, militar, arregimentada da cidade. Ela busca na legitimidade das autoridades para falar assim: prendam ele. Foi então que esse homem foi preso previamente, foi julgado, condenado pelos crimes que talvez deveria ter cometido na época. Colocaram ele recluso, talvez num presídio de segurança máxima da época. Mas o que acontece quando ele era possuído? Nenhum grilhão segurava ele. Sabe, amarras de ferro no pé. Eu acredito que ele saía pela porta da frente, porque tão possuído por demônios que ele estava. As correntes pareciam barbantes de brincar. Com uma força descomunal e demoníaca, ele quebrava grades, saía da prisão pela porta da frente. Isso se repetiu por várias vezes. Não devemos subestimar o poder destrutivo de Satanás. Sabe que eu tenho me surpreendido que muita gente tem brincado com as coisas de Deus. Sabe que essa mensagem é uma boa mensagem para hoje. Tem muita gente que está achando que o nosso inimigo, está achando que o diabo está brincando de ser diabo. E qual que é a função dele? A palavra diz que ele veio se não foi para roubar, matar e destruir. E nessa função, ele dá tudo de si. Ele não brinca. Sabe que parece que às vezes nós brincamos de ser crentes. Parece que às vezes nós brincamos de vir à igreja. Parece que nós brincamos com as coisas de Deus. Mas deixa eu te falar, o diabo ele não brinca. Já ouvi pessoas falando: pastor, parece que o diabo quer me matar. Não só parece. A intenção dele é te ferir, é te humilhar, é te violentar, é abusar de você, é te levar na lona, te levar na vergonha, é fazer com que você, sabe, por fim, se mate. Sabe que aquele homem, ele começou a se mutilar. Diante de tanto sofrimento pelo pecado, aquele homem, ele decidiu de uma forma... Quando eu olho para esse texto, eu fico atônito, porque ele foi morar num sepulcro. Gente, ele não foi morar somente no cemitério. Olha para cá. Ele foi morar no sepulcro. Parece que eu estou falando que ele foi morar no cemitério. Não, ele abria uma cova que alguém tinha sido enterrado e ele deitava lá para dormir. Ele passava o tempo dele lá. Isso parece loucura. Esse homem rejeitado e hostilizado pelos seus, ele foi buscar refúgio na escuridão, nos túmulos. Destruíram a sua sanidade mental. Ninguém em completo juízo, gente, escolhe um sepulcro como moradia. Ele andava sem parar de dia e de noite. Uma inquietação resultante dessa possessão maligna. Ele literalmente, ele clamava por libertação, silenciosamente por restauração. Ele chegou à loucura. O que pode acontecer com uma mente que é dominada pelo maligno? Se tanto sofrimento já não bastasse, ele começou a atacar o seu corpo frágil, com o objetivo de tirar a própria vida. Que vida sofrida. Ele foi alvejado na sua saúde física. O gadareno, ele gritava de dia e de noite, sem dormir, sem descansar. Ele estava com a sua vida por um fio, desnudo, desvairado,
ainda pegava pedras pontiagudas e começava a cortar a si mesmo, num ritual macabro de autoflagelação, talvez manifestando assim um desejo de dar fim à sua própria vida, olhando para aquela vida que não o favorecia. O corpo talvez ensanguentado desse homem revela-nos o estado deprimente e deplorável dessa pessoa. Ou como uma pessoa pode chegar a esse estado tão deplorável? Somente há uma explicação: vivendo sobre um domínio do mal e longe de Deus. Para os demônios, ele valia tanto quanto a porcos, pois morar nele ou morar nos animais não fazia a menor diferença. Para os cidadãos da cidade, ele valia menos ainda do que os porcos, porque quando foi transformado por Jesus e os demônios pediram para ir até aquela manada de porcos, Jesus deixou, mas a cidade olhou como um prejuízo financeiro, porque a cidade olhava para aquele homem e olhava e notava assim: ele vale menos do que os porcos. Você já viu, ou ouviu, ou leu um caso tão humilhante como esse? Você já viu? Vocês conhecem alguém que viveu tão triste e tenebrosamente como esse homem? Vocês tiveram alguém conhecido, ou alguém perto da sua casa que viveu pelo menos 50% do que esse homem viveu? Mas eu quero te dar uma boa notícia, porque essa mensagem parece que ela começa meio: pastor, não estou entendendo, mas que mensagem dark, que mensagem terrível. Mas essa era a realidade daquele homem. Mas eu quero te dizer que a história do gadareno, ela não acabou assim. A história do gadareno, ela não acabou por aqui. Todos os consideravam como uma causa perdida, todos os consideravam como alguém irrecuperável, todos consideravam ele como uma vida que não valia mais nenhuma tentativa, não haveria mais investimento para a vida desse homem, porque ele não ia trazer resultados. Essa era a perspectiva das pessoas para a vida desse homem. Esse homem, ele era nada depois de ninguém, deplorável, desnudo, sem futuro. Mas eu tenho uma boa notícia. Ouçam amém? Eu tenho uma boa notícia. Em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 3, verso 8, diz a seguinte coisa: mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu vou dizer de novo, porque tudo isso que nós falamos, eu quero dizer, essa é a boa notícia. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Aleluia! Quer dizer que talvez, querido, você olha para a sua situação e você não se vê tão pior que o gadareno. Você fala: não, a minha vida está melhor um pouco. Eu quero te dizer que foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. A esperança não está numa religião, a esperança não está numa denominação, a esperança sim, ela está numa pessoa, ela está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que o povo deve ficar louco, porque a nossa esperança não está numa igreja, não está numa denominação, seja qual for. A nossa esperança, ela continua em uma pessoa, somente uma pessoa, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. O gadareno, ele encontrou a esperança para a sua vida. Você também pode achar essa esperança, querido, e ainda descobrir que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você também pode achar essa esperança. Sabe por quê? Porque Ele é a esperança que jamais falha.
Aleluia. Será que alguém pode dizer um glória a Deus? Aleluia. Jesus é a esperança que jamais falha. Pastores vão falhar, profetas vão falhar, presbíteros, apóstolos, sua mãe, seu pai, eu não sei mais quem, eu não sei qual autoridade religiosa, eles vão falhar, mas Jesus jamais vai falhar. Jesus jamais vai falhar com você. Jamais. Ele venceu, sabe, Jesus é aquele que venceu o mar furioso para encontrar e vencer o inimigo furioso. Jesus, ele subjugou o mar agitado, agora para libertar o homem que andava agitado. Sabe o que aconteceu? Dali para frente, depois daquele encontro que aquele homem teve com Jesus, 4 coisas aconteceram. Essas 4 coisas, qualquer dia eu vou tirar para conversar com vocês sobre isso. Eu não vou falar sobre as 4 coisas. Eu não vou sintetizar cada coisa. Eu só quero que você saiba de 4 coisas que aquele homem, após ter um encontro com Jesus, 4 verdades maravilhosas de Deus na pessoa de Jesus, que aquele homem conseguiu enxergar. A primeira é o amor incondicional de Deus para buscar o perdido pecador. Segunda, a graça maravilhosa de Deus para salvar. Terceiro, o poder extraordinário de Deus para libertar. E quarto, o propósito de Deus para restaurar. Meu Deus, meu Deus. Perceba que o quarto é o propósito de Deus para restaurar. Ele foi liberto, ele foi restaurado. Aquele homem que vivia nu, agora estava vestido em perfeita consciência. E qual é o propósito? Ele vai correndo e fala assim: Jesus, agora eu quero ir com o Senhor para pregar esse evangelho, porque o Senhor mudou a minha vida. Sabe por quê? Porque todos nós, quando temos um encontro de verdade com Jesus, a gente não aguenta ficar com essa boa notícia só para a gente. A gente começa a falar dela com outras pessoas. Aí Jesus poderia muito bem falar: então vem comigo. Não, Jesus fez o seguinte: vá para a sua casa. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Vai lá e abençoa a sua família. Mostra para a tua família o que eu fiz com você. Mostra para a tua família o bem que eu fiz com você. O texto fala que ele volta para casa e começa a pregar nas 10 cidades. Sabe qual que é a minha conclusão, querido? Não só a minha conclusão, mas a minha oração é para que Deus transforme a sua vida de tal modo, de um modo tão radical, que todos da sua casa, da sua família, da sua escola, da sua faculdade, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, fiquem admirados com o que o Senhor fez com você. Amém? Eu oro para que as pessoas, quando te olharem e falarem assim: não tem jeito, só poderia ter sido Jesus. Aleluia. A história desse gadareno, querido, ela foi registrada por Mateus, Marcos, Lucas, com uma riqueza impressionante de detalhes. Sabe por quê? O objetivo é claro. Se Deus mudou a vida de um homem como esse, será que Deus não pode mudar você também? Se Deus mudou a vida de um homem como esse, será que Deus não pode mudar a sua vida também? Até quando vai ficar terceirizando, querido? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando vai ficar: ai, meu pecado é demais? Deixa eu te contar, olha a vida desse cara. 6.000 demônios. Andava nu. Morava em sepulcro, dentro do cemitério. Será que Deus pode agir ao seu favor também? Será que vícios, será que bloqueios, será que traumas do passado, será que ausências, será que esse Deus não pode mudar? Jesus libertou dos demônios esse homem. Acabou meu tempo. Jesus restaurou-lhe a dignidade do corpo, a sanidade da mente, a santidade da alma, a cumplicidade na família e a utilidade na vida. Olha só, querido, o que Jesus fez. Jesus libertou esse homem dos demônios, restaurou-lhe a sua dignidade do corpo, a sanidade da mente, a santidade da alma, a cumplicidade da família.
E a utilidade na vida. Sabe que, parafraseando o profeta Jeremias, será que o oleiro, não pode o Senhor, o oleiro, que faz o mesmo com uma reconstrução de um vaso quebrado, será que Ele não pode restituir você novamente? Eu estou querendo dizer, será que Deus, que é o oleiro, e nós que somos o vaso, será que esse Deus não pode quebrar a gente e fazer de novo? Eu quero te falar que o Senhor tem o poder de transformar você. Vou dizer de novo, eu quero te falar que o Senhor tem o poder de transformar você. Transformar, Ele não quer reciclar você, Ele não quer mudar você um pouquinho, Ele não quer colocar você ao padrão do pastor Heber, ao padrão do pastor Silas, ao padrão do pastor fulano de tal. Não, Ele quer elevar você ao padrão de Cristo Jesus, ao padrão máximo. Ele quer te colocar na mesma medida, na mesma estatura desse Deus. Por isso que você precisa hoje entender algo, que a sua vida e a sua história, a sua transformação, o seu testemunho, ele pode levar esperança àqueles que estão na escuridão e nas trevas. Você precisa hoje se posicionar. Pastor, eu não estou tão ruim quanto o gadareno. Deixa eu te contar uma coisa. Se não está tão ruim quanto ele, então há esperança. E mesmo que tivesse como ele, há esperança. Quando tudo parece perdido, Jesus se apresenta com uma esperança que jamais falha. Em Jesus há esperança para a sua vida sempre. Não existe caso que seja difícil demais para Deus. Não há crise que Ele não possa reverter. Não há problemas que Deus não possa solucionar. Eu estou aqui liberando uma palavra de vida para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Eu estou liberando que não há cadeias que sejam mais fortes do que o braço do Senhor. Não tem problema que Deus não possa solucionar. Não existe enfermidade crônica que o médico dos médicos não possa curar. Não há dilema que Jesus não possa resolver. Não existe necessidade que Ele não possa suprir. Não tem pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir. Tem pecados, querido, você fala, Senhor, eu quero te dizer que o sangue de Jesus, Ele te purifica de todo o pecado. Não há culpa que Ele não possa tratar. Não existe pecado que Deus não possa transformar. Não há limites, não há impossíveis para aquele que trouxe do nada, trouxe toda a existência. Esse é o Deus que nós servimos. Talvez chegou a sua hora, talvez chegou o seu dia, de você conhecer ao Deus que você serve. Talvez chegou o momento de você parar de colocar desculpas. Talvez chegou a hora de você parar de apresentar o seu problema para Deus. Apresenta Deus para os seus problemas. Senhor, mas é impossível. Deixa eu te falar, tudo que é impossível, Deus faz. Eu não sei você, mas se tem alguma coisa que é impossível na sua vida, na sua história, na sua caminhada, dá um brado de glória, louva ao Senhor, ruja como leão, porque se é impossível, Deus vai fazer. Ele é o Deus dos impossíveis. E eu acredito que operando Deus, operando Deus, quem impedirá? Pastor, eu não tenho família famosa. Não interessa. Pastor, eu não tenho o que deixar para os meus filhos de herança. É? Começa a trabalhar agora, dá tempo. Porque Deus é o Deus que acelera propósitos, acelera projetos. É o Deus que Ele é Deus do alfa e do ômega. Ou seja, Ele é o Deus que desde a eternidade Ele já viu tudo que aconteceu. Então se você se posicionar hoje, pode ser que Ele hoje mesmo muda a trajetória da sua vida. Meu irmão, eu vou te contar um negócio. Ontem à noite, assim, acabou a mensagem já, amém? Acabou. Mas ontem à noite, quando deu 10 para meia-noite, eu fui orar.
Porque eu falei, Senhor, eu preciso mudar de ciclo. Preciso, Senhor. Minha casa, minha família, meus parentes, a igreja no qual o Senhor me colocou como pastor, Senhor, as ovelhas daquele lugar, os filhos deles. Eu preciso, Senhor. E eu sei que tem um portal aberto aqui agora, porque está acontecendo uma virada. Eu estou saindo de uma idade, eu estou saindo de um... Está acontecendo, tem um portal aberto. Querido, pastor, está isso na Bíblia? Querido, não está. É minha fé para crer. Estava mudando. Senhor, vai entrar no dia 22. Foi o dia que o Senhor me trouxe para essa terra. Está acontecendo agora. Senhor, então eu vou sair desse ciclo adorando. E vou entrar no próximo ciclo adorando. Porque eu sei que operando o Senhor, quem impedirá? Eu quero te falar que operando Deus, quem impedirá? Eu quero te falar que se Deus, uma só palavra que Ele liberar, e uma posição que você tomar, Deus vai fazer. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus da virada de mesa. Eu não sei se você crê. Ele é o Deus da virada. Ele pega um que estava nu, doente mental, bloqueado, sentimentos todo perturbado, e ele traz para ser um pregador do Evangelho e começar a falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos. Ele torna aquele alguém, um enviado das boas novas. Eu não sei você, mas Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E se você crê, fica de pé, vamos orar ao Senhor.